Bom dia, bom dia. Como vocês estão? Como passaram de ontem para hoje? Conte para mim. Vamos esperar o pessoal chegar para mais um bate-papo, para a gente voltar aqui a dar continuidade aqui ao nosso processo. Para quem está chegando aqui agora, eu sou a Cristina Almeida, eu sou terapeuta sistêmico e hipnoterapeuta. E aqui nós temos falado sobre autoconhecimento para que você possa compreender e fazer o seu percurso de volta para casa. Nós já abordamos aqui por que acontece a desconexão, por que nós vamos cada vez mais nos distanciando de nós, né? Percebemos também a questão dos padrões que estão inseridos na nossa sociedade, na nossa família. E muitas vezes, sem questionar, nós estamos repetindo esses padrões sem perceber o que faz sentido para mim, o que me faz feliz, tá? Então nós estamos construindo essa jornada aí desde o dia 28. Então nós estamos com 21 dias, né, consecutivos aqui do projeto. Então nós vamos dar continuidade até o dia 18 de maio. Nós estaremos aqui abordando esses assuntos relacionados ao autoconhecimento, à inteligência emocional, para trazer mais clareza e consciência para quem deseja ter uma vida mais feliz, viver com mais equilíbrio. E hoje, como é um dia muito especial no Brasil, né, o Dia das Mães, aqui em Portugal já foi. Então eu quero primeiro parabenizar todas as mulheres mamães, né, que disseram sim a esse chamado, a essa missão tão desafiadora quanto a maternidade, em especial a minha mãe. Sou muito grata por tudo que ela fez, por tudo que ela deu conta de fazer pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. A minha irmã querida, que é uma grande mãe, uma inspiração. E a todas as minhas amigas, a todas as mamães, minhas seguidoras, que todos os dias procuram fazer o seu melhor, dar o seu melhor em contribuição com esse serzinho que elas decidiram cuidar aqui nessa dimensão. Então, o meu abraço e o meu carinho muito especial para todas as mamães, tá bom? Então, hoje nós vamos falar desse tema que é muito relacionado com a maternidade, né? Então, nós vamos perceber se é possível viver após a maternidade sem culpa, no sentido de se priorizar. É possível se priorizar mesmo depois da maternidade? Vamos compreender qual é a construção que a gente muitas vezes faz do que quer se priorizar e as distorções que vêm também com tudo isso. Então eu quero que você fale aqui para mim, se depois da maternidade, como foi a sua relação com você? Você percebe que ela melhorou, que ela piorou? Como que você consegue definir a sua relação com você mesma depois da maternidade? Você consegue se priorizar? Você não se enxerga? Como que está a sua vida? Comenta aqui nos comentários para eu saber como que está aí a sua relação com você depois da maternidade. No meu caso, essa questão foi algo bem desafiador. Por quê? Né? Nós trazemos os padrões, lembra que a gente fala muito aqui das questões dos padrões familiares, das nossas observações, das nossas percepções, e aí nós não temos um entendimento do que é prioridade, né? A gente não consegue ter clareza do que é se priorizar, né? E se priorizar é dentro da tradição, da tradução literal mesmo, né? É tudo que a gente coloca foco e energia em primeiro lugar. Mas nós aprendemos também em um contexto social que isso é egoísmo. Então a gente às vezes não desconstrói, não procura trazer outro entendimento para buscar viver isso de uma forma mais equilibrada, né? Claro que se eu também só olho para mim, eu estou vivendo o extremo oposto. Então não é esse o conceito que nós queremos trabalhar. E eu acredito também que quem está buscando o autoconhecimento e informação está querendo trazer leveza para a sua vida. E equilíbrio é a melhor palavra para a gente procurar entender e praticar nas nossas vidas para que a gente possa ter leveza, né? Então a gente vai falar dessa questão porque foi muito desconstruído, né? Como que vivemos a maternidade depois, né? A mulher vive a maternidade depois, né? Desculpa.
como que nós podemos nos priorizar depois da maternidade. Porque eu acho que no primeiro momento a gente relaciona muito com um arquétipo, né? O arquétipo mãe. E isso também me trouxe muita confusão quando eu também me relacionava mais diretamente com a minha mãe. Porque eu olhava mais para aquela mulher arquetípica, né? Então, a mulher arquetípica, ela é perfeita. Ela não, né? Ela tem todo aquele conceito. Mas a gente esquece de olhar que mesmo um arquétipo, ele tem sombras. E assim como esse arquétipo tem sombra, uma mãe, ela também tem suas dores, né? Que são as suas sombras, são aquilo que ela precisa trabalhar, aquilo que ela precisa olhar. Só que muitas vezes, relacionamos só com uma parte. Queremos enxergar só uma parte. Não olhamos as duas faces. Então a gente tem muito aquela cobrança, aquela exigência. Nós idealizamos uma mulher perfeita. Mas será que é possível? E aí, depois da minha maternidade, é que eu comecei a compreender um pouco mais do universo das mães. Porque quando você se torna, aí você fala, ok, agora eu percebo como que é desafiador. Então, eu com vivi um grande desafio. Imagina a minha mãe com 5. Imagina, né, o desprender emocional para dar resposta para 5 crianças. Então, é muito desafiador. E a gente só consegue compreender quando também nós trazemos esse olhar de compreensão para mim, né? Então, a questão de se priorizar é isso. É você trazer um olhar amoroso, né? É você trazer essa autocompaixão primeiro por você. Aí, assim, você também vai passar a ter autocompaixão da sua mãe, da sua avó, das mulheres que estão à sua volta, das mulheres que às vezes chegam sem saber o que fazer, ou que estão, de repente, agindo de uma forma que você percebe que emocionalmente essa mulher, ela está completamente desestruturada, se sentindo sozinha, abandonada. Por quê? Porque muitas vezes também ela quer dar uma resposta que a sociedade impõe, que são as expectativas sociais do que é ser uma boa mãe. Agora vamos já aproveitar aqui a interação. O que é ser uma boa mãe para você? Responde aqui para mim. Você que é filha, você que é mãe, responde aqui, porque de alguma forma nós nos relacionamos com essa questão, com essa ideia, né? O que é ser uma boa mãe para cada um de nós? Então aí a gente já começa também a trazer uma reflexão. Por quê? Não é o que os outros acham, é o que eu acho. Então é muito importante a gente trazer para a nossa responsabilidade. Trazer para o meu entendimento o que é ser uma boa mãe. E não uma ideia arquetípica de perfeição. De que ser uma boa mãe é estar presente o tempo todo. E às vezes você não se respeita, não se compreende, não se prioriza em momento algum, e você até faz esse movimento para responder essa expectativa da sociedade. Mas é algo impossível e é algo extremamente pesado. Por quê? Porque a gente ainda não aprendeu a fazer uma construção mais leve. A gente não pode derramar de um copo vazio. Ninguém. Então nós temos que perceber que primeiro nós temos que nos encher, transbordar, para depois a gente transbordar na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família. E outra questão muito importante é que quando a forma como nós estamos vivendo a relação conosco, nós estamos ensinando para os nossos filhos como que eles também precisam construir a relação deles. Ou seja, eles estão aprendendo através da observação, da referência. O que eu estou mostrando para ele? Qual é a referência de autocuidado, de amor próprio que eu estou passando para o meu filho? Se eu não me respeito, se eu estou sempre disponível para todo mundo, para resolver tudo, para fazer tudo por ele. E aqui a gente vê, né, comportamentos que no futuro vão trazer consequências muito danosas. Quando a mãe não corta, né, esse vínculo, né, de virar o filho para o mundo, o sistêmico traz muito essa compreensão, não corta esse vínculo de virar o filho para o mundo para que ele possa ir em movimento à vida e tomar a vida para ele, por ele, né, ele vai ser um dependente. É aqueles homens que não sabem tomar decisão sozinha. Aí vai procurar uma mulher que represente a mãe para ele. Então veja como que é danoso. Mas isso fala muito mais das nossas inseguranças, fala muito mais de uma codependência
do que um movimento de amor. Porque ser uma boa mãe, pelo menos na minha percepção, não é estar disponível ao tempo inteiro. É estar presente nos momentos que ele precisa. Estar presente, de corpo e mente presente, e alma. Porque uma mulher cansada, sobrecarregada, ela não consegue estar presente. Eu já vi crianças, por exemplo, falar para mim assim, tia, a minha mãe tá parecendo um demônio. Imagina. Por quê? Porque essa mãe, ela não conseguia criar um vínculo, né? Ela estava tão cansada, tão sobrecarregada, com tantas suas dores, que ela não consegue criar uma relação, um vínculo seguro, um vínculo emocional de presença, de conexão com essa criança. Mas por quê? Porque ela não compreendeu que ela primeiro precisa, para depois ela transbordar para essa criança. E é só assim que a gente consegue perceber. Eu só consegui compreender que o meu filho é uma criança que tem necessidades quando eu comecei a olhar para a minha criança interior, que tinha muitas necessidades e que muitas delas não foram correspondidas na expectativa que ela tinha. Aí eu comecei a me respeitar e comecei a olhar para mim e assim eu também olho para ele. Então veja que o equilíbrio, ele transborda, né? Quando a gente toma consciência de trazer conhecimento para viver em equilíbrio, transborda. O amor transborda, o amor por você, o amor pela sua família, o amor pelos seus filhos, o amor pelo outro. E é essa a proposta, é a gente perceber que nós precisamos estar bem, emocionalmente principalmente, fisicamente, para que a gente possa estar presente para os nossos filhos, presente para nós, dar resposta, né, mais favorável a essa missão que é tão desafiadora. Ontem nós estávamos no parquinho e lá tinha pais, tinha mães, e nós conversando, trocando experiências sobre isso, né? Como que é desafiador você direcionar um ser, né, fora de você. Como que é muita responsabilidade, porque o tempo todo eles estão aprendendo, o tempo todo eles estão absorvendo do ambiente, do meio, da sua interação. Então, veja como que nós temos essa responsabilidade, como que nós vamos dar uma melhor resposta, não é a resposta perfeita ou a ideal, porque isso aí vai depender de cada um, mas como que nós podemos dar melhor resposta se nós não estiver primeiro cuidando de nós, cuidando do nosso emocional, compreendendo que você é um ser humano normal, com dores, com fragilidades, com necessidades, e que precisa descansar e que precisa pedir ajuda. Porque senão você vai viver afundada na culpa. Se nós não trouxermos clareza para perceber as nossas necessidades de forma querendo expor a sua vulnerabilidade, disposta a colocar a sua vulnerabilidade, nós vamos viver sobrecarregadas e com muita culpa o tempo todo. Porque a culpa, nós já falamos também aqui do que é a culpa, né? A culpa é um legado social que foi ensinada, é um comportamento que foi ensinado. E a culpa, ela já vem associada junto com ela o quê? Uma punição. Então nós não aprendemos de onde que ela vem e repetimos esse padrão sem questionar. Então a culpa, por exemplo, por você de repente não ser uma boa mãe, é mais do que os outros esperam de você do que propriamente às vezes da necessidade dos seus filhos. Será que o seu filho precisa de você 24 horas? Isso é sufocar, né? Quantos filhos aí já viu aquela mãe que tudo ela tá em cima, tudo ela resolve, tudo ela toma frente, que o filho fala, mãe, você precisa me deixar respirar. Então a gente vê que não é um vínculo saudável. Às vezes o que o filho queria, né, era ter uma mãe ou um pai ali, para quando ele tivesse a necessidade, ele pudesse ir até esse pai e essa mãe sem receio. E isso daria muito mais resposta para ele, e ele se sentiria muito mais amado e mais acolhido do que essa mãe cercando 24 horas, querendo dar tudo. Obrigada. Tô recebendo aqui a felicitação. O desencadeamento comportamental de quê? De querer proteger o filho o tempo todo? Seria isso?
esse comportamento de querer que o meu filho supra as minhas necessidades, ele vem de um padrão de dependência emocional que muitas vezes lá atrás não foi suprido, né? A criança, ela se sentiu abandonada, rejeitada, né? Tem as suas feridas. E aí o que que acontece? Quando nós não olhamos para esses padrões, para essas questões, nós vamos sempre projetando em alguém. Então, no primeiro momento, nós podemos projetar no nosso companheiro, na nossa companheira, né? Depois, quando esse companheiro não, ou essa companheira não corresponde, aí a gente idealiza que de repente os nossos filhos venham para suprir as nossas carências emocionais. E aí você já viu aquele pai ou aquela mãe que projeta tanto nos filhos que ele quer que o filho faça a profissão que ele sonhava, ele quer que o filho, a filha, faça a escolha que ele quer. Eu conheço pessoas, por exemplo, quantas pessoas a gente não conhece que escolheu a profissão porque o pai ou a mãe queria, ou o pai e a mãe sonhavam em fazer aquela profissão, ou escolheu para ele, sem levar em consideração aquilo que ele queria, aquilo que era bom para ele. Então a gente vê que é uma codependência, ela vai passando, né? E enquanto eu não olho para entender o que de fato eu estou passando, o que eu preciso, eu vou sempre projetar. Eu também tive muito essa relação. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa antes da maternidade e uma pessoa depois da maternidade. Porque quando eu era solteira, né, ainda não tinha o meu filho, eu trabalhava, eu era muito independente, eu era muito proativa, eu fazia todo o movimento para fora. Quando o meu filho nasceu, pela questão, né, social, de que mãe tem que ser perfeita, que mãe tem que carregar tudo, que mãe tem que aguentar tudo, eu não consegui fazer tudo. Eu não consegui gerir emocionalmente, eu não me sentia equilibrada o suficiente para transitar entre uma resposta e outra. Então eu me fechei. Com medo do julgamento, da pressão e muitas outras coisas, eu me fechei. Então, eu tive muito problema. Mas aí foi onde que eu compreendi que eu tinha uma dependência emocional e eu achava que agora voltar para o meu filho completamente, só para ele, é que ia trazer solução para minha vida. Só que, veja, que é uma relação que se a gente não olha, como é que vai ser para o futuro? Os nossos filhos vão crescer. E como é que vai ser? Meu filho hoje está com 8 anos. Daqui a pouco ele é um homem e ele tem que ir à vida dele. E depois, como que eu fico? Então, foi através do conhecimento que eu comecei a olhar para essas questões. Não, mas se eu já trabalhei, se eu já tive a minha independência, se eu já fui uma pessoa de ser proativa, por que agora eu não posso? O que me impede? Então, o que me impedia era o quê? As minhas inseguranças. Então, eu já não justifico que é porque eu tenho um filho e eu começo a compreender como que eu posso fazer o movimento para aquilo que me faz feliz. Para trabalhar, para viver uma vida que faça sentido para mim, direcionando meu filho para a vida dele. Então aí eu comecei a desprender. E quando eu comecei a me desprender, eu percebi que, por exemplo, eu não tinha que me culpar se eu precisasse deixar ele na casa de alguém para eu ir estudar ou para eu trabalhar, pedir ajuda. Então eu fui me desprendendo daqueles rótulos que até então eu me culpava muito. Ah, é uma péssima mãe, uma mãe que deixa um filho para sair ou para dar um passeio ou para alguma necessidade. Ah, Maria, é uma péssima mãe. Mas para quem é uma péssima mãe? Tá vendo? Veja que a gente se relaciona muito mais com o que tá fora, com o externo, do que com o interno. Mas como que fica uma mulher, por exemplo, que ela para de trabalhar? Como que se sente essa mulher? Será que ela fica bem? Será que ela fica feliz? E eu tive a fazer uma pesquisa, por exemplo, e é um número bem considerável ainda, das mulheres que param de trabalhar até a criança completar 2 anos de vida. Muitas abandonam o trabalho. Por quê? Elas não têm, além de muitas vezes não ter apoio, elas não têm um equilíbrio emocional para transitar, né, nessa esfera de profissional, de mãe, de mulher. Eu não costumo dizer errando, né? Mas não seria errando, porque o que acontece, né? Nós passamos a hoje ter acesso a muitas informações. Então, eu gosto de perceber assim, o que faz sentido para você, enquanto pai, passar para o seu filho? Né? Porque, por exemplo, nós somos de uma geração que, de repente, você era corrigido apanhando, né? Ou com castigo. Então nós estamos em outra fase. Qual é a outra fase? A outra fase hoje em dia nós, né, é conversar com uma criança, é explicar para ela. Então é o que faz sentido. Então assim, como que você aprendeu, né? Aí o que a gente faz? A gente tira
os principais ensinamentos que os nossos pais nos trouxeram, nos deram. E o que acontece? A gente pode melhorar, porque hoje nós temos ferramentas e meios, não é, que os nossos pais não tiveram. Concorda comigo? Então, não é, eu acho que fala muito mais sobre nós, né? A forma como nós educamos os nossos filhos fala muito mais sobre nós do que propriamente dos nossos filhos. Então, não é porque eu não tenho um padrão mais rígido de correção que eu não estou educando ou que meu filho não vai ser um menino forte. Mas como que eu estou, né? Fala mais sobre isso. Eu consigo dar limites, por exemplo, para mim? Eu consigo ensinar meu filho a ter limites? Eu consigo, por exemplo, criar uma rotina para o meu filho? Eu consigo encontrar um equilíbrio na minha vida e encontrar um equilíbrio na vida dele? Então, eu convivo muito com esse mundo das crianças, né? Porque eu tenho meu filho de 8 anos, então tem a escola. Então, eu consigo perceber isso. O quanto que os pais compreendem que ele precisa estar bem para ele dar resposta para o filho. Tem aqui uma questão que você colocou aqui, frustrados, né? E frágeis emocionalmente. Mas será que a gente ensina para eles que eles precisam ser frustrados? Às vezes nós, né, pelo nosso julgamento de que eu quero ser um bom pai ou uma boa mãe, nós idealizamos que nós temos que dar tudo para os nossos filhos. E o dar tudo, às vezes, não vai ser a melhor opção. O Paulo Vieira, ele fala muito, no livro dele, né, O Poder da Ação, ele fala muito sobre isso, né, porque o que está comum, né, o que está aí normal, é essa falta de limite. É tudo dizer sim, é toda hora, é tudo express. Mas vamos olhar para as consequências que isso traz. Então, nós não temos uma receita, né? Não existe uma receita, um pai tem que fazer assim, uma mãe tem que fazer assim, não existe. Por isso que é muito desafiador. Então, nós temos que perceber o que você, enquanto pai, enquanto mãe, tem como valor que quer passar para o seu filho, quer ensinar para o seu filho. E aí você, dentro da sua casa, você vai procurar fazer o seu melhor. Também não se cobre perfeição, porque também é impossível. Às vezes, nós nos punimos mais por achar que a gente está falhando o tempo todo do que, de repente, lá fora, né? Então, perceber que todos nós estamos transitando em uma consciência. E todo mundo, eu acredito, que está fazendo o melhor que dá conta e o melhor que pode. Por isso que é importante a gente buscar conhecimento, a gente buscar informação, a gente conversar, não para encontrar um padrão certo ou para nos culpar ou para julgar, não. Mas, sim. Sim, a alienação parental é muito complicado, né? Muito complicado. Porque eu tô colocando uma criança que ainda está em formação com uma percepção às vezes distorcida, né? E é muito complicado essas relações. Muito complicado mesmo. Mas é algo que a gente tem que procurar, não é? Olhar com mais amor para que a gente possa compreender que às vezes, né, tem pais e mães que estão passando por situações que precisam olhar e precisam tomar consciência, né, do seu papel aqui enquanto responsável, e essa pessoa também com certeza precisa de ajuda, né? Só que há pessoas que elas estão dispostas, elas dão abertura, e há pessoas que não dão abertura. Eu compreendo, é muito desafiador em determinadas relações, mas a gente procura entender primeiro em nós o que eu posso fazer em mim para lidar com toda essa questão e trazer melhor resposta para os nossos filhos, para a nossa família, né? Então aqui é muito importante a gente trabalhar compreendendo que tudo aquilo que a gente está mostrando para os nossos filhos, né? Tudo aquilo que eles estão observando, eles de uma forma, eles vão aprender e eles podem também desenvolver esse comportamento. Por isso que é muito importante a gente entender quais são as nossas necessidades, conversar, ter um diálogo dar clareza para eles, não imposição no sentido que tem que ser assim, não. Quando a gente argumenta com leveza, com diálogo, com respeito, eles vão compreender que também é dessa forma que eles vão tratar na vida deles, né? E agora já começam na escolinha e a interação e toda essa compreensão. Então, é muito importante que a gente esteja sempre disposto a olhar para aquilo que a gente sente, olhar para aquilo que eu preciso, qual é a necessidade que eu tenho.
Pois, pronto. Sim, mas tá vendo como é que a gente não pode entrar aqui num julgamento, né? Eu não sei, a gente não consegue perceber o que que tá por trás, né, da dor dessa pessoa. Porque assim, às vezes a pessoa ela não sabe, ela não é por culpa dela, compreende? É por desconhecimento. Ela às vezes ela pode até pensar que ela quer paz, né? E criança dá trabalho. Criança tem energia, criança quer brincar, criança ela não dá conta de ficar dentro de uma casa, né, em uma tela o tempo todo. Às vezes até dá, mas isso também é prejudicial. Então assim, mas essa pessoa está falando mais sobre ela, compreende? Veja, que eu não estou julgando, mas quando eu não consigo perceber a necessidade do outro, né, eu estou falando muito mais sobre mim, porque eu também não percebo as minhas necessidades. Porque todo movimento começa dentro, ele não começa fora. Então, quando a gente vê uma mãe ou um pai que ele não consegue trazer essa conexão, buscar ter essa conexão, ele está falando mais sobre ele. Veja o quanto que essa pessoa está doente, o quanto que essa pessoa precisa de amor, de acolhimento. Só que às vezes é muito complicado, né? Nós estamos aqui numa dimensão humana e às vezes humanamente é desafiador, e eu compreendo perfeitamente. A gente sai aqui do imaginário, né, do idealizado, e a gente volta para o real. E nós somos seres humanos complexos, cheios de falhas mesmo, de problemas. Uns estão mais dispostos a procurar um caminho, outros nem tanto. E cada um vai caminhar, e cada um vai fazer, né, a sua jornada no seu tempo, com aquilo que tem, com aquilo que sabe, aprendendo ou não querendo aprender. Mas quando a gente começa a mostrar que o outro vai fazer a escolha que ele quer, também a gente traz para eles o quê? Ensinando para eles o autorrespeito. Que é muito importante a gente estar trabalhando as nossas questões e mostrando para eles, né, como que é importante a gente se amar, né? Eu faço muito isso com meu filho, né? Então eu falo para ele assim, meu filho, você precisa aprender a se cuidar. Então eu passo pequenas coisinhas para ele, por exemplo, cortar a unha, ele já corta a unha dele sozinho. Ele tem esses gestos que eu falo com ele assim, quando a gente se cuida, quando a gente se ama e se respeita, a gente não espera que o outro venha. A gente não depende, a gente quer conviver, e nós somos seres sociais, nós precisamos de afeto, de amor, mas a gente não depende. Então, eu já ensino para ele pequenas tarefinhas que ele pode fazer, para que ele comece a ter esse olhar de autocuidado, de autorrespeito, expressar, por exemplo, aquilo que ele fala, aquilo que ele sente, o que ele está sentindo, dar um espaço, e assim a gente precisa fazer para nós. Então, os nossos filhos, eles trazem sempre essa observação, né? Eu falo que a gente está relacionando com a nossa criança, quando a gente olha para os nossos filhos, porque ele traz sempre essa memória, né? Ele vai trazer sempre essa referência. Então, quanto mais a gente trazer para eles esse amor, a gente também precisa mostrar para nós, porque assim eles vão estar o tempo todo observando, aprendendo e, como assim a gente deseja, também vivendo isso na vida deles, né? Então, é muito importante a gente ter esse autorrespeito, esse autocuidado, porque no momento que ele estiver presente, né, na questão de pais separados, ele vai estar observando, tá? Então, eu quero que você agora também faça uma pequena reflexão, né, de fechar os seus olhos, inspirar e perceber o que a sua alma te pede agora. O que sua alma está te pedindo? Sua alma está te pedindo mais o quê? Mais descanso, mais compreensão. Então, vamos fazer juntos esse exercício? Eu vou tomar aqui um pouquinho de água. E nós vamos fazer juntos esse exercício para finalizar aqui o nosso bate-papo. E se você está chegando aqui agora, nós estamos continuando, vamos dar continuidade a essa jornada, tá? Tem um grupo gratuito dentro do WhatsApp, que quem quiser buscar se conhecer mais, se desenvolver, lá nós compartilhamos histórias reais com pessoas reais que também estão passando por essas situações e querem transformar toda a sua jornada e voltar para casa. Não é uma casa exterior, é uma casa interior, porque é de onde tudo começa, é de onde tudo inicia. Então, eu quero te trazer agora um pouquinho de consciência para que a gente possa fazer esse pequeno exercício, para a gente trazer reflexão para as nossas vidas, que é o que a gente precisa muitas vezes, parar um pouquinho, refletir, respirar e, se possível, atender aquilo que a nossa alma pede. Então vamos fazer esse exercício juntas? Então vamos lá, vamos fechar os olhos, vamos inspirar.
conectar com aqui e o agora e perceber nesse momento o que a sua alma pede. Escreva aqui nos comentários uma palavra ou um símbolo, um gesto que represente o que sua alma está pedindo. E se possível, hoje, né, nesse dia especial, Dia das Mães, mas fica também como o dia de nós nos cuidarmos também, de olharmos para nós, de ter esse pequeno momento de consciência, a gente possa atender essa necessidade que a sua alma disse para você agora que você está precisando, tá bom? Então eu espero que esse conhecimento tenha trazido alguma contribuição na vida de vocês. Se trouxe, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui também o seu like, tá bom? Compartilhe com outros amigos que possam também estar precisando desse conhecimento, tá? Amanhã nós não faremos a live pela manhã. Amanhã eu vou estar fazendo o meu primeiro lançamento, então a transmissão vai ser feita pelo YouTube, tá bom? E vai ser às 23h19 aqui em Portugal e às 19h19 do Brasil. Então lá nós vamos estar fazendo todo um trabalho também com uma aula gratuita e quem puder estar presente, eu vou ficar muito feliz de receber a sua presença lá nesse primeiro lançamento, que será com muito orgulho um grande desafio aí para mim. Então, vencendo aí mais um desafio para a gente estar sempre em movimento, tá bom? Então, muito bem. Então, olha, Deniston, seja muito bem-vindo, tá? Então, vamos sair da zona de conforto. E o que você precisa e o que você decide fazer agora, começar a fazer agora por você. Então, é essa a resposta que eu quero, tá? Eu quero ação. Eu quero movimento. Se tem que sair da zona de conforto, tem que entrar em movimento. Então vem pro grupo, que lá você também vai poder compartilhar aí o que você tem feito, tá bom? Olha, um beijinho para todos, continuação de um bom dia, um excelente domingo, um excelente dia para as mamães aí no Brasil. E a gente se vê amanhã às 23h19, horário de Portugal, às 19h19, horário do Brasil. Vai ser transmitido pelo YouTube, mas eu vou colocar o link aqui no Instagram, tá bom? Beijo para todos, fiquem bem, tchau, tchau.